Boa noite, companheiros. Estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para mais uma noite de estudos. E nesse horário nós fazemos o estudo da obra Nosso Lar, de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz. Hoje, dia 14 de janeiro de 2022. Mas antes de começarmos o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos aqui reunidos, Senhor, online, para mais uma noite de estudos. Te rogamos, Senhor, a colaboração da espiritualidade amiga para que o nosso estudo possa render os frutos adequados, auxiliar todos aqueles que necessitam. Te agradecemos as bênçãos que o Senhor derrama sobre todos nós e te pedimos, Senhor, que tenha compaixão de nós, porque ainda somos muito imperfeitos. E agradecemos também essa espiritualidade, esses amigos queridos que conosco se reúnem para nos ajudar nesse trabalho. Fica conosco, Pai amado, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, meus amigos, como eu falei, nós estamos estudando o capítulo 18 do livro Nosso Lar, tá? E esse capítulo 18 tem por título Amor, Alimento das Almas. Nós já estamos um pouco adiantados no estudo desse livro, desse capítulo, né? Então, nós vamos abrir aqui no parágrafo, onde eu vou ler, nós paramos no meio do parágrafo, mas eu vou ler desde o início do parágrafo. O parágrafo inicia assim: não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? Acharam o parágrafo? Vou repetir. Não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? Prosseguiu a mãe de Lísias atenciosa. Jesus não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos, mais dia menos dia, que a prática do bem constitui simples dever. Olha aí a parábola da figueira estéril, o mesmo assunto, olha aqui, ó. Jesus nos preceituou esses princípios, que é o amai-vos uns aos outros, objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos, mais dia menos dia. Todos aprenderemos, até hoje ainda não aprendemos. Que a prática do bem constitui simples dever. Aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos uns aos outros. Alimentarmos-nos de quê? De amor. No campo da fraternidade e da simpatia. Esse é o alimento ideal, é o amor. Então a gente vê como os estudos, né, combinam direitinho. Ali não é aquela coisa, não há como o cara dizer assim, eu estou no lugar errado fazendo a coisa errada. Tá tudo como diz o outro, combinandinho, né? Aí agora que nós vamos entrar no estudo de hoje. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, esse diálogo fraterno, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Então, vamos lá. Quais são os sólidos alimentos? Conversação amiga é um alimento. E como é, né? Às vezes a gente está chateado, está para baixo, aí a gente procura um amigo para bater papo. Nossa, depois daquela conversa boa, regada às vezes é um cafezinho, né, Denise? Como a gente se sente renovado. Aí ele fala aqui,
o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, são os sólidos alimentos para a vida em si. Então, aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? O que é esse sentimento profundo, esse amor profundo? É o sentimento na sua maior abrangência, aquele conquistado pela maturidade íntima. Quando a gente fala em maturidade íntima, a gente está falando em idade não, gente. Porque tem pessoas de 18 anos que têm uma grande maturidade íntima. E tem pessoas de 75 que têm uma total imaturidade. Não é? Então aqui a gente está falando de idade, não. Então esse sentimento profundo é o sentimento, na sua maior abrangência, aquele conquistado pela maturidade íntima dos que se ligam às criaturas por laços de liberdade, de pureza, de irmandade, onde todos somos um, sem perderem a individualidade. Então, somos todos um coletivo, mas cada um é uma individualidade. Esse é o sentimento profundo, é o amor profundo, tá? Voltando agora ao livro do André Luiz. Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações, é verdade. Voltando para cá, aí quando a gente volta para o plano espiritual, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Então, quando a gente está no plano espiritual, a gente percebe que toda a estabilidade da alegria é problema da alimentação puramente espiritual. Se a pessoa soube se alimentar bem, espiritualmente falando, ela vai ter essa estabilidade da alegria. Entendeu? Ela vai ter aquela coisa boa dentro dela. Aí ele continua aqui. Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência a imperativos tais. Então, no plano espiritual, formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência a esses imperativos, ao imperativo do amor profundo. E aí a gente poderia perguntar, qual a relação entre o amor profundo e a felicidade? O amor é a energia mental que vivifica, que purifica a alma e se irradia do ser ao mundo em fluidos magnéticos. Vamos estudar isso lá na parábola da figueira estéril. Vamos estudar. Então, o amor é essa energia mental que vivifica, purifica a alma e se irradia de nós para o mundo. Lembra o que o nosso amigo Vandir falou ontem? Para quem eu posso ser o próximo? Eu serei o próximo de quem? O que é isso? É a energia mental que vivifica e purifica a nossa alma e que irradia de nós para o mundo. Eu estou me colocando como próximo de alguém. Entendeu? Está saindo de mim para o mundo. Essa harmonia transita na atmosfera e é capaz de restaurar, por sintonia psíquica, cada constituição molecular da criatura, proporcionando o bem-estar íntimo. Lembra quando Jesus falou para a mulher hemorroíça? A tua fé te curou? Então, essa atmosfera, essa harmonia, ela transita na atmosfera
e ela é capaz de restaurar, por sintonia psíquica, cada constituição molecular da criatura. Se nós estamos doentes, falamos isso no estudo da parábola, se nós estamos doentes, mas nós estamos buscando viver a vida espiritual, o que eu pedir ao Pai, Ele me dará. E eu digo para o Pai, Pai, potencializa as minhas energias. Então, se eu estou pedindo algo bom, potencializa as minhas energias. Porque elas potencializadas poderão ajudar a minha cura, como também me ajudarão na cura do outro. Olha, quando nós fazemos as nossas irradiações para doenças físicas, como a que foi ontem. Ontem, né, nós sentimos assim a força, né? Que coisa maravilhosa! Eu me senti, nossa! O que é isso? É a nossa energia saindo e indo para quem necessita. Então, quando a gente está procurando, né, trabalhar mais as coisas do espírito que as coisas materiais, o que a gente pedir a Deus, Ele nos concede. Pai, fortalece as minhas forças. Porque Ele sabe por que você está pedindo. Não é para se exibir. É para poder atender melhor os que necessitam. Ele vai potencializar. Então, ele tem que, proporcionando o bem-estar íntimo, a liberdade da consciência reajustada, a atitude elevada moralmente, a integração com toda a criação, com os planos superiores e com o Criador. Isso é a felicidade, entendeu? Então, a felicidade é isso. É a gente estar em contato com os amigos espirituais, em sintonia com o bem, podendo sentir esse bem-estar íntimo, ter essa liberdade de consciência, né? Ter atitudes elevadas moralmente, buscar estar integrado com os planos superiores. Isso é a verdadeira felicidade. Porque essa felicidade, ela não se perde. Ela não é frugal. Ela não é uma coisa temporária. Quando a gente conquista, ela é nossa, né? Tanto que está escrito aqui no livro do André, toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. É o que está escrito aqui, nesse parágrafo, aqui no livro. Toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação espiritual. Então, se a gente quer ter uma alegria, né? Uma felicidade estável, a gente tem que saber se alimentar bem. Mas esse alimento que ele falou aqui, conversação amiga, gesto afetuoso, bondade recíproca, confiança mútua, à luz da compreensão, interesse fraternal. Se a gente buscar se alimentar desses elementos, a nossa alegria vai ser estável. Não vai ser aquela alegria que fica balançando, insegura. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Então, vamos lá. Vamos pegar aí o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8. Evangelho, capítulo 11, item 8. Amar o próximo como a si mesmo, é o capítulo 11. Instruções dos Espíritos, a lei do amor. A gente não está falando de amor? O amor está no item 8, capítulo 11, item 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Está escrito assim: o amor resume a doutrina de Jesus inteira. Olha só,
O amor resume a doutrina de Jesus inteira. Gente, só essa frase aqui já é uma coisa. A doutrina de Jesus inteira está baseada no amor. Menezes, pode continuar a leitura para a gente, se você tiver o evangelho aí? Tá não? Dá para ler? Não. Não, liga não. Você lê o primeiro parágrafo do item 8, do capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Instruções dos Espíritos à Lei do Amor. Lê o primeiro parágrafo do item 8. Vamos lá. Conseguiu, não? Então, eu vou... Agora, a lei do amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado dos sentimentos é o amor. Não amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as inspirações e todas as revelações sobre-humanas. Além de amor, substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. De todo aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento ditoso. Em sofrimento. Ditoso daquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se, e os mártires, ébrios de esperanças, desceram ao círculo. Então, olha só o que ele diz aqui. Olha que coisa linda. Porque ele começa o item 8 dizendo assim: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. E ele encerra dizendo assim: quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se. Então, não foram um homem, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então, a gente poderia fazer a seguinte pergunta: o que o amor profundo, tá? Não é qualquer amor. O que o amor profundo é capaz de realizar numa sociedade? Então, olha só, modificadas as emanações de uma atmosfera fluídica através do amor em comum, então, modificadas as emanações de uma atmosfera fluídica através do amor em comum,
o ambiente envolveria a todos de bem. A todos de bem-estar e harmonia, nutrindo os seres com os fluidos mais puros e cristalinos desse amor. Então, se todas as pessoas buscassem modificar a sua atmosfera espiritual, a sua atmosfera psíquica, buscando vivenciar o amor, isso contaminaria todo o ambiente, envolveria a todas as pessoas de bem-estar e harmonia, nutrindo os seres. Nutrição não é alimentação? Nutrindo os seres com os fluidos mais puros e cristalinos desse amor, elevando o padrão vibratório de todo o planeta e protegendo esse planeta das energias inferiores que não mais encontrariam aqui receptividade. Porque aí, se nós fizéssemos esse trabalho íntimo de renovação espiritual, a nossa atmosfera psíquica se modificaria. E como ela sai, nós vimos de dentro para fora, não é assim que nós vimos? Isso iria envolver todo o ambiente. E todas as pessoas se nutririam desse fluido abençoado. E aí o planeta se revestiria de um campo de força protetor chamado amor, que iria não permitir que nada de ruim penetrasse, entrasse ali naquele campo de força, penetrasse. Isso depende de quem? De Jesus? Depende dos espíritos? Ou é um trabalho individual? Como disse o Menezes, é nosso. Eu trouxe aqui um texto. Deixa eu ver se dá para partilhar o ecrã aqui. Eu acho que vai dar sim. Aqui. É um texto de Allan Kardec que está na Revista Espírita de maio de 1867. Logicamente que eu não vou ler o texto todo, mas se vocês depois lerem, é muito interessante. Chama-se Revista Espírita, maio de 1867. Atmosfera espiritual. O Espiritismo nos ensina que os espíritos constituem a população invisível do globo. Todos nós já aprendemos isso, né? Estão no espaço e entre nós, vendo-nos e nos acotovelando incessantemente, de tal sorte que quando nos julgamos sós, temos constantemente testemunhas secretas de nossas ações e de nossos pensamentos. Aí a pessoa vai dizer assim, nossa, quer dizer que a doutrina espírita nos trouxe essa revelação? Mas isso não é novidade. Paulo de Tarso, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, disse assim, aqui eu botei um pedacinho, né? Mas eu vou ler todo. Deste modo, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado, corramos com perseverança ao combate proposto, com olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus. E como eu coloquei ali de forma resumida, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, essa história de estarmos sendo observados não é revelação espírita, não. O Espiritismo nos relembra
o que Paulo nos disse, que nós estamos constantemente sendo observados. Não só nós, mas principalmente as nossas ações, os nossos pensamentos. Isto pode parecer constrangedor para certas pessoas. E, meu Deus, eu estou num Big Brother. Eu estou num Big Brother. Mas desde que assim não se pode impedir que assim seja. Eu não posso dizer assim, quero sair desse Big Brother. Eu não posso, né? E como diz Kardec aqui na Revista Espírita, de maio de 1867, desde que assim não se pode impedir que assim seja. O que está colocado cabe a cada um fazer como o sábio, que não teria medo se sua casa fosse de vidro. Inteligente, né? Se ele é sábio, se ele faz tudo correto, deixa que observem. Eu não tenho nada a temer. Sem nenhuma dúvida, é esta a causa que se deve atribuir à revelação de tantas torpezas e infrações que se pensava sepultados na sombra. Porque, às vezes, nós fizemos, ou ainda fazemos, ou continuaremos a fazer coisas, achando que ninguém está vendo, porque não tem nenhum encarnado ao meu redor. Então, eu acho que está tudo ok. Afinal de contas, não tem olhos carnais me observando. Esse texto, Atmosfera Espiritual do Kardec, aqui na Revista Espírita de maio de 1867, é fantástico. E o Kardec continua. Além disso, sabemos que numa reunião, além dos assistentes corporais, quer dizer, dos encarnados, na nossa reunião aqui, além de, somos aqui mais ou menos os 6, além desses, e somos assistentes corporais, além de nós, há sempre ouvintes invisíveis, que sendo a permeabilidade uma das propriedades do organismo dos espíritos, estes podem achar-se em número ilimitado num dado espaço. É aquele detalhe, eu estou numa sala. Nessa minha sala, eu poderia dizer, dá apertadinho umas 40 pessoas. Não cabe mais ninguém. Agora, desencarnados podem dar nessa sala 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Entendeu? É isso que ele está dizendo. A permeabilidade é uma das propriedades do organismo dos espíritos. Então, aqui onde nós estamos, pode ter uma multidão de espíritos me observando. Muitas vezes nos foi dito que em certas sessões eles eram em quantidades inumeráveis. Então, às vezes, a gente está aqui hoje, olha só que coisa interessante. Nós estamos aqui hoje. Eu, Denise Menezes, Ana Constantino, Ana Brito. Então, nós somos eu, Denise Menezes, uns 5 pessoas. Pode ser que tenha mais. A Ideína, que eu acredito que esteja aí, né? 6 pessoas. Aí a gente diz assim, poxa, hoje no estudo... Inês. Também, 7. Aí a gente diz assim, poxa, hoje no estudo do livro Nosso Lar, só tinham 7 pessoas. Terrível engano. Terrível engano. Por engano. Porque como disse Kardec aqui, muitas vezes nos foi dito que em certas sessões ou reuniões de estudos, eles eram em quantidades inumeráveis. Olha só, me lembrei agora, acredito que tenha sido uma inspiração da espiritualidade. O que foi que Jesus nos disse? Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Ora, como todos nós sentimos uma imensa saudade de Jesus, a multidão, sabendo que ele vai estar presente, vem.
Então, com certeza, nós estamos aqui, cada um no seu lar, né? A Márcia também, né? Tem mais um 9. Então, olha só, nós estamos aqui, cada um no seu lar, mas os nossos 8 ou 9 lares se tornou uma coisa só. Não é agora, não é mais a casa da Rose, a casa da Denise, a casa do Menezes, a casa da Márcia, a casa da Inês, da Ana Constantino, da Ana Brito. Não é mais, é uma coisa só. E Jesus está presente. Então há centenas, milhares, inúmeros amigos espirituais que vêm para cá para ouvir a Rose falar não. A orientação de André Luiz, que foi dada com a orientação de Emmanuel, porque todos os orientadores de André Luiz, Aulos, Hilário, Alexandre, Gúbio, Gotuso, todos esses estão sob a orientação de Emmanuel. Emmanuel é o coordenador de todos os orientadores que auxiliaram André Luiz nessa obra formada por 16 livros. Alguns aqui eu não me lembro, mas eu me lembro de alguns. Aulos, Gúbio, Alexandre, Aulos, de Hilário, e outros que eu não me lembro o número. Lísias, né? Todos esses estão sob a orientação de Emmanuel, que está, também tem uma ajuda do Dr. Bezerra de Menezes, que está sob a orientação de Jesus. Entendeu? Então tem uma multidão aqui. Então, continuando aqui, na explicação dada ao senhor Bertrand, a propósito das comunicações coletivas que ele obteve, foi dito que o número de espíritos presentes era tão grande que a atmosfera estava, a bem dizer, saturada de seus fluidos. Então, a atmosfera do ambiente onde nós nos encontramos agora, que é um ambiente só, está saturada dos fluidos desses espíritos. Isso não é novo para os espíritas, mas talvez não tenham sido deduzidas todas as consequências. Essa informação a gente já tinha lá, de Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Está aqui, né? Deste modo, cercados como estamos, de uma tal nuvem de testemunhas, aí ele diz, desvencilhemo-nos, quer dizer, libertemo-nos das cadeias do pecado. Vamos procurar fazer a nossa renovação moral. Corramos com perseverança ao combate proposto. Que combate foi proposto para a gente? Combate aos nossos vícios. Com o olhar fixo no autor. Quem é o autor dessa proposta? Jesus. E consumador de nossa fé. Agora, isso a gente já tinha escutado falar aqui no Evangelho, né? Por Paulo, o senhor Bertrand, o Espiritismo. Só o que nós não tínhamos feito até agora é refletido sobre as consequências de sermos observados por uma multidão de testemunhas. Aí que está a situação. Sabe-se que os fluidos que emanam dos espíritos são mais ou menos salutares. O que é ser mais ou menos salutares? Mais ou menos bons. Uns melhores, outros não muito bons. Por quê? Porque eles são conforme o grau de sua depuração. Espíritos elevados têm fluidos maravilhosos. Espíritos, aqueles mais infelizes, né? Mais viciosos, têm fluidos doentios. Por isso que ele diz, mais ou menos bons. E como nós somos cercados por uma multidão de testemunhas, e essas testemunhas também variam no seu grau evolutivo, então nós estamos cercados por fluidos que também são mais ou menos bons. Conhece-se o seu poder curativo em certos casos, e também seus efeitos mórbidos de indivíduo a indivíduo. Tem pessoas que
que você se aproxima delas, às vezes você está cansado, abatido, chateado, né? Às vezes a gente está assim, meio para baixo. Aí a gente encontra um amigo e ele conversa com a gente, ri, abraça, você sai dali renovado. Opa! Né? O efeito do fluido desse companheiro sobre mim foi muito bom. Outras vezes, um companheiro se aproxima de nós estamos assim um pouco invigilantes, o fluido dele não está muito bom, e o que acontece? A gente, cai. A gente fica para baixo, né? Então aí, conhece-se o seu poder curativo em certos indivíduos, em certos casos, e também seus efeitos mórbidos de indivíduo a indivíduo. Ora, desde que o ar pode ser saturado desses fluidos, não é evidente que, segundo a natureza dos espíritos que sobejam em determinado lugar, quer dizer, que habitam determinado lugar, o ar ambiente não se acha carregado de elementos salutares ou prejudiciais que devem exercer uma influência sobre a saúde física, tanto quanto sobre a saúde moral? Ora, se você sabe que esses espíritos estão em toda parte, em algum lugar onde haja um acúmulo de espíritos menos felizes, vai preponderar uma maior gama desses fluidos deletérios. Como você também sabe que no lugar onde as pessoas estão fazendo aquele esforço por se melhorar, não é? Vibrando, estudando o Evangelho, pensando em Jesus, há uma propensão a ter um fluido melhor. Então, a ambiência ali é elevada. Quando se pensa na energia da ação que o espírito pode exercer sobre o homem, é de admirar-se da que deve resultar da aglomeração de centenas ou de milhares de espíritos? É uma pergunta, ele diz. Quando se pensa na energia da ação que um espírito pode exercer sobre um homem, um espírito agindo sobre um homem, a gente sabe que um espírito pode exercer uma ação sobre um homem. E aí ele diz, se você sabe disso, é de admirar da ação que pode resultar da aglomeração de centenas ou de milhares de espíritos. Se um homem tem poder de agir sobre outro, imagina uma multidão de espíritos. O que ela não pode fazer sobre um homem, sobre um grupo. Esta ação será boa ou má, conforme os espíritos derramem num dado meio um fluido benéfico ou maléfico, agindo à maneira das emanações fortificantes ou dos miasmas deletérios que se espalham no ar. Então, essa ação vai ser boa ou má, dependendo da quantidade de fluidos que estiverem ali, naquele ambiente, e da qualidade desse fluido. Assim, se podem explicar certos efeitos coletivos produzidos sobre massas de indivíduos. O sentimento de bem-estar ou de mal-estar que se experimenta em certos meios e que não tem nenhuma causa aparente conhecida. O arrastamento coletivo para o bem ou para o mal, os impulsos generosos, o entusiasmo ou desânimo por vezes, a espécie, vamos dizer assim, os impulsos generosos, o entusiasmo ou desânimo, por vezes a espécie de vertigem que se apodera de toda uma assembleia, de toda uma cidade, mesmo de todo o povo. Às vezes a gente vê situações, né? Tá tudo muito bem. Basta uma pessoa dizer alguma coisa, uma multidão se movimenta e às vezes promove uma tragédia. Como é que isso pode ter acontecido? Às vezes foi um homem só que falou uma coisa. Você é feia. Acabou. Toda aquela multidão se toma de uma revolta, de um ódio, de alguma coisa, e uma desgraça acontece. Outras vezes,
nós temos uma coisa ruim acontecendo, uma calamidade qualquer, um desastre natural. E aí um homem chega na internet e diz assim, gente, vamos doar cestas básicas. No outro dia, ele diz assim, gente, para, pelo amor de Deus, que eu já recebi tantas cestas básicas. Entendeu? Você diz, nossa, que coisa maravilhosa. O que é isso? E isso pode tomar conta de uma pessoa, de uma assembleia, de uma cidade ou mesmo de um povo. E ele ainda fala agora até de uma vertigem. Você entra em algum lugar que de repente a atmosfera não é muito boa, às vezes você sente um mal orgânico, um enjoo, uma vontade de vomitar, até uma dor de cabeça. Às vezes a gente até se arrepia, se sente mal, diz assim, eu vou sair logo daqui. Outras vezes você está para baixo, entra no lugar, aí parece que você tomou uma injeção de ânimo, aí você diz assim, eu não estou querendo ir embora não, aqui está tão bom. É isso, gente. E aí ele diz aqui, por este fato que parece fora de dúvida e que confirma ao mesmo tempo a teoria e a experiência. Nós achamos nas relações do mundo espiritual com o mundo corporal um novo princípio de higiene, que sem dúvida um dia a ciência levará em consideração. A higiene, o que é essa higiene? O saneamento do ambiente. E uma das formas de sanear o ambiente está aqui no Evangelho, ó. O amor é de essência. Capítulo 11, item 9. O amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Olha aqui. O amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, item 9. Então, o amor, né, que resume a doutrina de Jesus, é uma forma de saneamento dessa atmosfera espiritual, tá? E aí ele diz aqui, ó, sem sombra de dúvida, porquanto, assim como saneamos os lugares insalubres, destruindo a fonte dos miasmas, miasmas quer dizer os gases apodrecidos, pestilentos, podemos sanear a atmosfera moral que nos envolve, subtraindo-nos, quer dizer, evitando, fugindo as influências perniciosas dos fluidos espirituais bálsamos. Eu me lembro, eu não sei se vou saber transmitir direitinho essa mensagem, mas que uma vez perguntaram para o Chico, né? Chico, como é que você faz para enfrentar as influências negativas? Ele falou, eu não enfrento, eu fujo delas, eu corro delas, né? Então, aí, ó, podemos sanear a atmosfera espiritual que nos envolve, subtraindo-nos, fugindo dela, né? Me abstendo dela, subtraindo-nos às influências perniciosas dos fluidos espirituais balsamos. E isto mais facilmente do que podemos escapar às exalações paludosas, pois depende unicamente de nossa vontade. Claro, olha, de repente eu estou num lugar e, não sei por que motivo, né? Alguém abre um botão, um cano e começa a sair um gás e as portas estão trancadas e eu não consigo fugir dali, acabo respirando aquele gás e fico envenenada. Agora, me subtrair, fugir das influências perniciosas dos fluidos espirituais é muito mais fácil. É muito mais fácil, porque depende unicamente da minha vontade. Eu quero sair daqui, eu quero sair desse lugar. Eu saio. Se eu tiver uma vontade hercúlea, a tal da fé, lembra? Eu consigo. Uma vontade verdadeira. Não aquela vontade, como disse, do estudo da figueira, que é só a folhagem verdinha, mas que não dá fruto nenhum.
Eu posso me abster disso, porque depende unicamente de nossa vontade. E aí, não estará um dos menores benefícios do Espiritismo, quando for universalmente compreendido e, sobretudo, praticável? Ele diz aqui, e aí não estará um dos menores benefícios. Esse é um deles, tá? Esse é um deles. Então, aí a gente percebe que quantas coisas esse espiritismo não nos oferece, não nos ajuda, né? Naquilo que nós estamos aprendendo. É uma coisa maravilhosa. Eu só estou procurando aqui. Que eu só queria. Espera um instantinho aqui. E quando ele diz aqui, um dos menores benefícios, porque existem muitos outros benefícios que o Espiritismo nos traz, mas ele coloca aqui que esse é um dos menores. E aí não estará um dos menores, eu acho que isso é um dos benefícios maiores do Espiritismo, quando for universalmente compreendido e, sobretudo, praticado. Então, quando esse Espiritismo se espalhar pelo mundo e as pessoas colocarem em prática os seus postulados, esse será um dos grandes benefícios para toda a sociedade, né? Um princípio perfeitamente constatado por todo espírita é que as qualidades do fluido perispiritual estão na razão direta das qualidades do espírito encarnado ou desencarnado. Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Que eu não estou vendo vocês e eu não sei se vocês estão me ouvindo. Se estiverem me ouvindo, alguém diz aí alguma coisa. Denise? Sim, estamos ouvindo. É porque como eu não... Sim. Mas vamos lá. Um princípio perfeitamente constatado por todo espírita é que as qualidades do fluido perispiritual estão na razão direta das qualidades do espírito encarnado ou desencarnado. Então, a qualidade do meu fluido perispiritual vai depender do meu grau evolutivo, se eu sou evangelizada ou não. Quanto mais elevados e desprendidos das influências da matéria forem os sentimentos, mais depurado será o seu fluido. Conforme os pensamentos que o dominam, o encarnado irradia fluidos impregnados desses mesmos pensamentos, que os viciam ou os saneiam. Então, os nossos, né? Esses fluidos que nós irradiamos poderá viciar mais os nossos pensamentos, se forem maus, ou saneá-los, se os nossos pensamentos forem bons. Fluidos realmente materiais, né? Então ele está aqui, ó. Vou voltar ali a frase. Conforme os pensamentos que o dominam, o encarnado irradia fluidos impregnados desses mesmos pensamentos. Então, conforme o pensamento que me domina, será o nível da qualidade do fluido dos meus pensamentos, tá? Que os viciam ou os saneiam. Fluidos realmente materiais, conquanto impalpáveis, invisíveis para os olhos do corpo, mas perceptíveis pelos sentidos perispirituais e visíveis pelos olhos da alma, pois impressionam fisicamente e afetam aparências muito diferentes para os que são dotados de visão espiritual. Então, isso aqui é importantíssimo, gente. Conforme os pensamentos que o dominam, tá? O encarnado irradia fluidos. Conforme seja o meu padrão de pensamentos, eu vou irradiar fluidos. E esses fluidos que eu estou irradiando quer dizer que eu estou mandando para a atmosfera, para o meio ambiente, ele está impregnado da qualidade dos meus pensamentos. Tá? Eles estão impregnados da qualidade dos meus pensamentos. Se esses fluidos forem bons, eles vão sanear os meus pensamentos. Tá? Se esse, ou melhor, vai sanear esses fluidos.
Se os meus pensamentos forem bons, ele vai sanear esses fluidos. Se os meus pensamentos forem maus, esses fluidos ficarão cada vez mais doentios. Então, conforme os pensamentos que dominam, o encarnado irradia fluidos impregnados, os fluidos desses mesmos pensamentos, que os viciam ou os saneiam. Fluidos realmente materiais são fluidos realmente materiais. Apesar de serem impalpáveis, invisíveis para os olhos do meu corpo, mas que são perceptíveis pelos sentidos perispirituais, porque o homem, o espírito, ele vê por todo, a alma é que vê. E são visíveis também pelos olhos da alma, pois impressionam fisicamente e afetam aparências muito diferentes para aqueles que são dotados de visão espiritual. Então, quem é dotado de visão espiritual, quem é aquele vidente, ele vê certas formas, pensamentos, que são criadas por esses fluidos. Pelo só fato da presença dos encarnados numa assembleia, os fluidos ambientes serão bons ou maus. Teve encarnado numa reunião, num local, ali você vai ter fluidos bons e fluidos maus. Quem quer que traga consigo pensamento de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de animosidade, de cupidez, de falsidade, de hipocrisia, de maledicência, de malevolência, numa palavra, pensamentos auridos da fonte das más paixões, espalhe em torno de si eflúvios fluídicos enfermiços que reagem sobre os que os cercam. Aquele que carrega em si toda essa série de problemas, ele forma em torno dele uma atmosfera espiritual que irá reagir sobre as pessoas que se aproximam dele, que convivem com ele no mesmo ambiente. Ao contrário, numa assembleia, numa reunião, numa casa, em que cada um só trouxesse sentimentos de bondade, de caridade, de humildade, de devotamento desinteressado, de benevolência e de amor ao próximo, o ar é impregnado de emanações salubres, boas, em meio aos quais se sente viver mais à vontade. Quem se aproximar dessa pessoa vai sentir aquela coisa gostosa, oh, que coisa boa estar junto desse meu amigo, né? Se agora se considerar que os pensamentos atraem os pensamentos da mesma natureza, olha a questão da afinidade, olha a questão da sintonia, que os fluidos atraem os fluidos similares, compreende-se que cada indivíduo traga consigo um cortejo de espíritos simpáticos, bons ou maus, e que assim o ar seja saturado de fluidos em relação com os pensamentos que predominam. Quer dizer, se eu tenho a minha atmosfera espiritual, eu vou atrair pessoas simpáticas à minha atmosfera espiritual. Se a minha atmosfera espiritual é ruim, é negativa, é deletéria, eu vou me cercar de pessoas simpáticas a essa energia deletéria. Se eu for uma pessoa que estou procurando me melhorar, me esforçar, eu vou ter uma atmosfera espiritual boa e eu vou atrair outros espíritos que também são bons, que vão somar comigo, tá bom? Se os maus pensamentos forem em minoria, né? Porque a gente sempre tem um mau pensamentozinho de vez em quando, né? Mas se essa onda de maus pensamentos for coisa pouca em nós, elas não impedirão que as boas influências se produzem, pois estas os paralisam. Então, se a gente, de vez em quando, que é o normal no nosso nível, pensa, de vez em quando a gente pensa uma coisa ruim. Mas se isso é uma coisa muito pouca, as boas energias, que são em maioria na nossa atmosfera espiritual, vai eliminar essa energia negativa. Vai paralisá-la, porque ela é a maioria. Agora, se esses pensamentos maus dominarem, forem em maioria em nossos pensamentos,
eles irão enfraquecendo a irradiação fluídica dos espíritos bons, ou mesmo, por vezes, impedirão que os bons fluidos penetrem nesse meio, como o nevoeiro enfraquece ou detém os raios do sol. Às vezes, aqui em Petrópolis, onde nós moramos, está um sol maravilhoso. Daqui a pouco vem o russo, que a gente chama o russo, né? Também é conhecido como fog, a neblina, e cobre, e aí você vê aquela coisa muito embaçada do sol. Por quê? Porque o russo, né? O nevoeiro foi em grande quantidade. Então, se nós tivermos mais pensamento, uma predominância de pensamentos maus, na maioria do tempo, eles vão enfraquecer a irradiação fluídica dos espíritos bons. E eles não conseguirão chegar até nós. Mas aí é aquela questão daquela expressão de duas palavrinhas: livre-arbítrio. Depende de nós. Qual é, pois, o meio de se subtrair, de se fugir, né, à influência dos maus fluidos? Qual é a maneira? Esse meio ressalta da própria causa que produz o mal. Que se faz quando se reconhece que um alimento é prejudicial à saúde? É rejeitado. Você vai comer alguma coisa, viu que aquilo está azedo, você rejeita aquilo, joga fora e o substitui por outro alimento mais saudável. Lógico, até uma criança sabe disso. Você dá para ela uma coisa estragada, ela vai sentir, tá azedo, ela joga fora, me dá outro. Ela não vai comer o azedo estragado que está podre. Né? Então, a pergunta: qual é, pois, o meio de se subtrair, de se fugir à influência dos maus fluidos? Esse meio ressalta da própria causa que produz o mal. O que se faz quando se reconhece que um alimento é prejudicial à saúde? É rejeitado e substituído por outro mais saudável. Já que são os maus pensamentos que engendram os maus fluidos, já que são os maus pensamentos, né, que organizam, que produzem, que geram os maus fluidos e os atraem, deve-se evitar esforços, quer dizer, fazer esforços para só os ter bons. É isso. Já que eu sei que os maus pensamentos que atraem os maus fluidos, né, que elaboram os maus fluidos, eu tenho que parar de ter maus pensamentos. Simples. Mais simples do que isso é impossível. Repelir tudo que é mal, como se repele um alimento que nos pode tornar doentes. Numa palavra, trabalhar por seu melhoramento moral e para nos servirmos de uma comparação do Evangelho, não só limpar o vaso por fora, mas, sobretudo, limpá-lo por dentro, tá? Limpá-lo por dentro. É isso aí. É o famoso túmulo caiado que falamos antes. Bonito por fora e podre por dentro. Então, se eu tenho um vaso onde eu quero, uma jarra, vamos dizer assim, onde eu quero colocar água para beber, primeira coisa eu tenho que olhar se a jarra está limpa. Não adianta eu pegar uma jarra suja, botar água e beber, eu vou ficar doente. A água está com lodo verde, a garrafa está com lodo verde no fundo. Eu não posso chegar, me dá aqui essa garrafa, me dá essa água, bota dentro e beber, não. Eu tenho que deixar eu olhar. É a mesma coisa, eu pego uma caneca, um copo no armário, antes de botar água e beber, eu tenho que olhar para dentro. Será que isso foi bem lavado? Dá uma olhadinha. Poxa, tem uma sujeirinha aqui. Eu não sei que sujeira é aquela, pode ser o fungo. Então eu vou lá e limpo. Então não só limpar o vaso por fora, mas, sobretudo, limpá-lo por dentro. Melhorando-se a humanidade, verá depurar-se a atmosfera fluídica, em cujo meio vive, porque não lhe enviará senão para essa atmosfera bons fluidos.
e estes oporão a barreira à invasão dos maus. Se formará em torno do nosso planeta um campo de força, de boas energias, que não permitirão que energias negativas ali penetrem. Se um dia a Terra chegar a ser povoada, e um dia isso vai acontecer, claro, a gente sabe, vai levar um tempinho, mas vai acontecer, somente por homens que entre si pratiquem as leis divinas do amor e da caridade, ninguém duvida que eles se encontrarão, esses homens, em condições de higiene física e moral completamente diversas das hoje existentes. Mas tem uma coisa que a gente tem que falar aqui. Devemos compreender que essas mudanças ocorrem gradativamente, sem saltos, porque a natureza não dá saltos, nem faz milagres. Isso vai acontecer com o tempo, paulatinamente, através da conscientização de todos e esforço mútuo de transformações íntimas. Esse texto, gente, Atmosfera Espiritual, que está na Revista Espírita de maio de 1867, ele continua, tá? É maravilhoso esse texto de Kardec. Merece ser lido várias vezes. Quem não tem a Revista Espírita, a revista física, vai no Google, bota lá, Revista Espírita de maio de 1867. E vai, procura, vai procurando. Tem o índice tem a página, aí você bota a página lá no PDF, no Google, e você vai ler esse texto. Ele é maior. Kardec vem falando, é maravilhoso, é uma aula, gente. E o engraçado que o texto é de 1867, mas parece que ele escreveu hoje. Atualíssimo. E o tradutor é o Honório José, o tradutor, eu cheguei a assistir algumas palestras dele, é o Júlio Abreu Filho, ele já desencarnou, mas ele é maravilhoso, a forma como ele escreve, como ele traduz, não deixa dúvida a ninguém. Alguém encontrou dificuldade em entender o texto? Muito claro, Kardec foi claríssimo com esse texto, falando da nossa responsabilidade em relação ao que nós pensamos. Daí a importância da evangelização. Porque o pessoal fala muito assim, tem que evangelizar as crianças. Mas os adultos também. Não é verdade? Porque somos nós, os adultos, que estamos lançando aí na atmosfera esses fluidos deletérios que está trazendo doença para todo mundo. Não são as crianças, não. Então, vamos evangelizar a criança, mas os adultos também. Então, que cada um de nós busque a nossa evangelização, para podermos ajudar no saneamento da nossa atmosfera espiritual e da atmosfera espiritual do planeta, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Tá tudo ok? Então, eu vou pedir, eu não sei se ela vai aceitar, a nossa amiga Márcia fazer a nossa prece de encerramento. Márcia, você pode abrir seu microfone e fazer? Márcia, você pode fazer? Se não puder, não tem problema. Eu não sei se ela está conseguindo. Tudo bem. Eu acredito que não. Talvez tenha um problema com o microfone. Então, Denise, você pode fazer a nossa prece de encerramento?